Pronto, estamos ao vivo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o nosso terceiro e último dia do Next. Passou super rápido, mas hoje a gente tem convidados super especiais também para a gente fechar aí o evento com chave de ouro. Para quem não me conhece, eu sou a Daniele, eu sou Head de Marketing na MindMiners e eu estive aqui acompanhando esse evento e tendo o prazer de apresentar essas pessoas incríveis aí para vocês. Bom, as duas palestras de hoje elas vão ser transmitidas aqui nessa aba, no stage ou palco, depende aí da língua que você está usando dentro da plataforma. E ao longo de todas elas, vocês podem enviar perguntas pelo nosso chat, que aparece aqui no cantinho direito. Eu vou fazer a curadoria de tudo que vocês enviarem, para que a gente tenha momentos de troca sempre ao final de todas as palestras. E uma outra coisa também que é legal vocês saberem, não se preocupem em fotografar ou ficar anotando tudo que está em cada um dos slides. A gente vai enviar os materiais para vocês e a gente vai enviar também o link para que vocês possam reassistir as palestras. Combinado? Bom, não esqueçam também de explorar as outras áreas da plataforma. Hoje é o último dia, então tentem acessar tanto a aba de networking quanto a de Expo para conhecer um pouquinho sobre a MindMiners. Combinado? Bom, então, para a gente abrir o nosso último dia de Next, a gente vai contar com a palestra sobre cultura do cancelamento com a Beatriz. A Bia, ela é uma estrategista de marca, curadora de conteúdo, e ela falou aqui também que ela é uma escritora de e-mails. A gente adora a newsletter que ela escreve, que é a Beats to Brands. Bia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E aí, agora é com você. Imagina, obrigada a vocês pelo convite, por tudo isso que a gente construiu aí nas últimas semanas. Eu estou muito animada de apresentar isso para as pessoas. Vou começar, então, terminando de me apresentar, e a gente já começa a falar do conteúdo mesmo. A introdução estava perfeita, realmente. Eu sou estrategista de marcas, sou curadora de conteúdo e sou escritora de e-mails. A Beats to Brands é uma newsletter semanal que eu escrevo já há 100 edições. Então, a gente fala de branding, de tecnologia, de comportamento, de tendências, um pouquinho de tudo. E hoje a gente está aqui para explorar uma dessas grandes tendências recentes. E o meu background é de gestão de marca, estratégia de marca mesmo. Eu venho do branding, eu sempre atuei em consultoria, passei pela Ana Couto recentemente, então trabalhei com grandes marcas. E nos últimos 6 meses eu resolvi virar estrategista de uma marca só. E eu estou agora trabalhando na LiveUp como Brand Manager. Então vocês vão perceber que esse é o meu universo de conteúdo, tendências, branding, tudo se mistura quando a gente fala de qualquer assunto. E o assunto escolhido para trazer toda essa salada de pontos de vista é a tal da cultura do cancelamento. Que eu acho que se você ainda não foi, você certamente tem medo de ser cancelado na internet. Existe essa coisa de talvez, a gente não sabe quem vai ser o próximo a ser cancelado. O cancelamento virou essa aura que paira sobre todo mundo que se arrisca a se posicionar de alguma forma na internet e, infelizmente, toda marca que faz qualquer coisa também na internet nos últimos tempos. A tal da cultura do cancelamento tem sido muito falada, então eu tenho certeza que ela não é uma novidade para ninguém aqui. Vocês não estão ouvindo falar disso pela primeira vez. A cultura do cancelamento foi eleita o termo do ano. Esses grandes dicionários globais às vezes escolhem uma palavra para resumir o ano. E ela resumiu o ano de 2019. O que é muito irônico, porque antes ela tivesse ficado em 2019, mas ela, sem dúvidas, não parou por aí. A cultura do cancelamento, inclusive, ganhou ainda mais força em 2020, nesse pós-pandemia, né? Esse é um gráfico das buscas no Google por cultura do cancelamento no último ano. Olha o que acontece com esse termo a partir de 2020. Ou seja, ele já estava grande em 2019, mas acho que foi em 2020 que ele ganhou tração mesmo. Porque as pessoas, cara, isoladas, em casa, deprimidas, ansiosas, a vida toda mudando, talvez a nossa única janela para o mundo fosse o nosso celular. E aí a gente se tornou muito mais vigilantes do que as marcas estavam fazendo, do que os influenciadores estavam fazendo, do que as pessoas estavam fazendo. Parece que esse tempo livre que muita gente estava fazendo pão, ou estava assistindo séries, ou estava lendo livros, as pessoas também estavam usando para julgar e avaliar cada ação da vida dos outros que acontecia nas redes sociais.
Então, acho que é um tema, apesar de não ser novo, ainda muito relevante e que não mostra a menor tendência de parar. Inclusive, na pesquisa que a gente fez, a gente perguntou para as pessoas, quando foi a última vez que você viu uma marca ser cancelada? Cara, metade das pessoas viram uma marca ser cancelada há menos de um mês. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui consegue pensar num caso recente de uma marca que foi cancelada. A gente não precisa voltar 3 ou 6 meses. E a tendência é que continue dessa forma. Então, assim, nos últimos tempos, muita gente, muitos portais, muitos influenciadores, muitos veículos de pontos de vista completamente diferentes têm tentado explicar o que é a tal da cultura do cancelamento. Todo tipo de definição e análise foi feita nos últimos tempos. Mas o que é muito interessante que a gente vai trazer aqui para vocês hoje é como as pessoas definem o que é cultura do cancelamento. Por que as pessoas cancelam? De que formas elas cancelam? E o que a sua marca pode aprender com isso? Então, a gente focou a nossa pesquisa. Deixa eu dar essa explicação aqui, esse parênteses. Todo o conteúdo que vocês vão ver a partir de agora é baseado numa pesquisa feita por mim com a MindMiners, na plataforma da MindMiners, com mais de 900 brasileiros. Então, a gente foi perguntar para as pessoas mesmo o que elas entendem de cancelamento, como que elas cancelam, por que elas cancelam. E a gente fez uma análise muito focada em marcas. Porque quando a gente fala de cultura de cancelamento, às vezes fica essa coisa de a influenciadora, a celebridade, a blogueira. Mas aqui a gente queria falar mesmo de produto e serviço. Por que você cancelou aquela marca? E é esse tipo de lição e esse tipo de comportamento que eu quero trazer para vocês hoje, que eu espero que ajude a gente a navegar esses tempos, assim, de tão baixo nível de tolerância, sabe? Eu acho que hoje são poucas as pessoas, eu sei agora na posição de brand manager na empresa, é muito difícil a gente colocar uma campanha no ar e não ter um certo frio na barriga de, será que eu vou ser cancelado por isso? Então, eu espero que o que a gente vai trazer aqui agora ajude vocês a navegar. Então, a gente primeiro perguntou para as pessoas o que é a cultura do cancelamento ou essa coisa de você boicotar as marcas por alguma atitude ou outra. Algumas das respostas de todas que a gente obteve, acho que traduzem muito bem o estado da cultura do cancelamento hoje. As pessoas falaram que é atacar uma marca por algo que ela acredita, que é não comprar e falar mal nas mídias sociais, que é uma maneira de oprimir marcas ou políticos a tomarem ações, que é sobre boicotar marcas que não atendem às expectativas, que é não comprar ou dar visibilidade a empresas que se importam mais com o lucro do que com o social, é um posicionamento enfático sobre atitudes incorretas de empresas e pessoas, é parar de consumir determinada marca porque não concorda com as suas atitudes ou posicionamentos, é quando a sociedade discorda com as ações de uma empresa e é deixar de consumir um produto ou serviço que não tenha o mesmo pensamento. Ou seja, é muito sobre eu fazer a minha voz ser ouvida, então eu quero forçar essa marca a tomar uma ação, então eu vou falar mal dela nas mídias sociais até que ela me responda, ou eu vou parar de consumir porque eu discordo. Eu não tenho o mesmo pensamento que essa marca. A sociedade não tem o mesmo pensamento que essa marca, então a gente ataca essa marca por algo que ela acredita. Só que aqui a coisa começa a ficar muito interessante, porque quem diz o que a sociedade concorda ou discorda? Especialmente no país polarizado que a gente vive hoje. Isso é uma coisa que a gente identificou muito na pesquisa, que conforme a posição política ou conforme o perfil da pessoa, o concordar versus o discordar e o que a marca acredita ficava extremamente relativo. Mas é assim que as pessoas se sentem em relação a isso. A marca fez algo, eu não concordo, ou isso está errado para a sociedade como um todo, ela vai ser cancelada. E aí, quando a gente foi analisar por quê, assim, o que levava as pessoas a cancelar as marcas, a gente conseguiu extrair 5 tipos de cancelamento. Então, pegando os dados da pesquisa e também os grandes cancelamentos recentes que a gente teve, deu para definir esses 5 tipos, e aí eu vou explicar para vocês cada um deles e principalmente o que a gente pode tirar de lição de cada um desses cancelamentos. Então, o primeiro deles é quando as pessoas cancelam uma marca pela performance do produto. Deixa eu mostrar para vocês um vídeo diretamente da nossa pesquisa que ilustra um pouquinho. Podia melhorar muito, eles são muito ruins. Na fabricação de celulares, no suporte, no processador principalmente, que eles usam muito MediaTek e o processador é uma merda, esquenta bastante.
isso positivo. Então, eu acho isso péssimo pra marca, entendeu? Então, por isso que eu boicotei, entre aspas. Então, as pessoas passam a ter opiniões super fortes em relação a uma marca baseada na experiência delas com o produto. Um cancelamento por performance do produto acontece quando existe um problema que pode ser ou individual ou ganhar volume nas redes sociais ou até plataformas como Reclame Aqui. Cara, esse produto não é bom, não compre esse produto. É aquele tipo clássico de boicote. 41% das pessoas que a gente entrevistou afirmou que cancelariam uma marca, sim, se tivesse problemas com o produto ou serviço oferecido. Teve um caso meio emblemático de cancelamento por causa de produto recentemente, que foi o da Salve. Não sei se todo mundo viu esse caso. A Salve é uma marca de cosméticos, ficou muito famosa nas redes sociais, porque ela nasceu da Julia Petit, que sempre foi muito popular nas redes sociais. Acho que foi final do ano passado, início desse ano, que os produtos começaram a inchar. Tipo, a composição dos produtos começou a ter uma reação química e muita gente ficou com alergias na pele, com marco, vermelhidão, com coceira. Assim, se performance do produto já é ruim para todos os segmentos, imagina para um produto que as pessoas de fato passam no corpo. E então foi um caos nas redes sociais, de todo mundo falando, eu tô com medo de usar o produto, eu não vou perder meu tempo devolvendo esse produto, vocês que lutem para me reembolsarem sem causar mais transtorno. Então, foi um cancelamento geral, assim, de muita gente ao mesmo tempo, passando por um problema com uma marca que já era tão nativa das redes sociais, que teve que lidar com aquela crise ali, em todas as redes sociais possíveis. E o que a gente traz de lição desse primeiro tipo de cancelamento? Que você pode ter um storytelling maravilhoso, mas se o seu story doing, se a sua entrega, se o seu produto não corresponde, você corre sim o risco de ser cancelado. Isso é muito emblemático da Salve, porque a Salve foi uma marca que nasceu com um storytelling maravilhoso. Inclusive, eles reverteram muito bem essa situação do cancelamento e hoje são uma marca super relevante nas redes sociais ainda. Mas o trabalho maravilhoso que elas sempre fizeram de storytelling, de marca em redes sociais, de construção de comunidade, não impediu que uma performance ruim do produto causasse esse estouro de cancelamento. Então, vocês vão perceber que no final de cada tipo, a gente vai deixar uma dica que vai compor esse tal de manual de sobrevivência ao cancelamento. Então, o que a gente consegue trazer a partir dessas histórias que dá para aplicar no dia a dia e ajudar um pouco aí a gente sobreviver a esse clima de qualquer um pode ser cancelado a qualquer momento. Então, essa é a nossa primeira dica. O segundo tipo de cancelamento é o cancelamento por fatores externos. Ou seja, ele acontece quando a marca é cobrada por atitudes ou acontecimentos fora da sua operação ou controle. Isso se dá muito emblematicamente através, por exemplo, de influenciadoras, que elas são personalidades diretamente atreladas a uma marca, só que a marca não tem controle sobre o resto da vida delas. Você faz um public post aqui e ali, você não tem responsabilidade sobre o que aquela pessoa faz e como ela se expõe no restante do tempo na internet. E lá vem cancelamento. 27% das pessoas cancelou uma empresa porque não concordou em algum momento com o comportamento de um ou mais influenciadores da marca. Eu trouxe esse case da Gabriela Pugliese porque ele virou praticamente sinônimo de cancelamento no último ano e porque eu vivi ele de dentro. Eu tinha acabado de chegar na LiveUp, era um domingo, e eu acordei e eu abri meu Twitter e começou ali, nossa, Pugliese, e eu disse, ué, o que tá acontecendo? Porque eu não seguia ela. Chega no Instagram dela, tava aquele caos, festinha, não sei o quê, em pleno, assim, no ápice do coronavírus, dando uma festa com um monte de gente, e assim, bem naquele momento que tava todo mundo em casa, pé da vida, ou seja, acompanhando tudo. E, cara, do nada, aquilo virou uma crise pra marca. A gente teve que ir no domingo, assim, todo mundo trabalhou praticamente num domingo para responder as pessoas nas redes sociais, para ver o posicionamento que a gente podia ter em relação a ela, aciona o jurídico, aciona a diretoria de marketing, aciona o CEO, aciona a social media. Todo mundo teve que parar o que estava fazendo num domingo para lidar com uma crise que não era nossa. Não era sobre o nosso produto, não era sobre o nosso serviço. No fim, não era sobre a nossa marca. Ou a gente achava que não era. Porque o grande aprendizado aqui é que tudo constrói
ou destrói marca. A gente acha que não, que uma coisa é propaganda, uma coisa é influenciadora, uma coisa é conteúdo, uma coisa é anúncio e a minha marca é outra coisa. Tudo onde você coloca a sua marca tem o potencial de elevar o nível dela ou tem o potencial de destruir o valor que ela tem construído. Então, isso foi uma grande lição, falando enquanto LiveUp, mas acho que também enquanto gestora e enquanto observadora assim, do mundo do mercado, de que não dá pra gente simplesmente achar que a influenciadora fez aquele stories para você e pronto, acabou. Hoje, no nível de vigilância que as pessoas estão, antes de colocar a sua marca junto a qualquer pessoa, qualquer personalidade, tem que ter um estudo de quem ela é mesmo, que tipo de coisa ela mostra, o que ela faz no dia a dia. Essa coisa de jogar a sua marca numa plataforma com milhares de influenciadores e quem pegar o seu anúncio pegou, hoje eu já acho que é super arriscado, dado o nível de vigilância que as pessoas estão com esse tipo de coisa e o quão suscetível você está a um cancelamento, de novo, sem ter tido nenhum controle sobre a situação. Próximo tipo. Existe também você ser cancelado por causa das expectativas criadas pelas pessoas. Acontece quando as pessoas criam expectativas em relação a como uma marca deve agir ou se posicionar e a marca não corresponde. Então, 31% das pessoas afirma que cancelariam uma empresa se a marca não corresponder às suas expectativas como consumidor de alguma forma. E aqui também é outra coisa muito complicada, né? Putz, você está me falando que além de atender os meus objetivos de negócio, além de elaborar estratégias de marketing que funcionem, eu preciso estar atento às possíveis expectativas que as pessoas têm em relação à minha marca. Precisa. Eu não queria estar dando essa notícia, mas eu acho que sim, cada vez mais as pessoas estão atentas, as pessoas estão prontas, assim, estão ali com a mão no gatilho para cancelar marcas que não atendam às expectativas que eles têm enquanto consumidores ou enquanto sociedade. Um case super recente foi esse da Fenty, que é a marca da Rihanna. Ela chegou no Brasil através da Sephora e a Sephora fez uma campanha com diversos influenciadores para divulgar a nova linha de maquiagem que tinha chego. E o que aconteceu? Esse time de influenciadores, essa campanha como um todo, simplesmente não atendeu às expectativas das pessoas. Porque a marca da Rihanna tem um diferencial muito forte, que é ter opções para todos os tipos e os tons de pele. E ela é muito forte entre influenciadores e entre mulheres e homens negros em geral, que não se viam contemplados por linhas de maquiagem normal, e de repente a marca da Rihanna atendia. E quando ela veio para o Brasil, eles acharam que não teve representatividade suficiente no time de influenciadores. Ou seja, não era sobre o produto, não era sobre a marca, não era sobre a Rihanna. Era sobre as expectativas não terem sido atendidas. Então, isso sim se torna perigo de cancelamento. E aqui o que a gente precisa levar de lição é que representatividade importa e importa cada vez mais. E representatividade é, sim, sobre sociedade, sobre minorias ou até maiorias, mas é também sobre você ser capaz de representar o seu consumidor, entender bem quem são essas pessoas e ser uma marca que as representa nas suas causas, na sua personalidade, naquilo que elas acreditam. Então, a gente tem que ficar muito atento e além dessa coisa do alcance, engajamento, da estratégia de marketing e tentar olhar para esse lado também mais humano e extremamente sensível das pessoas, porque senão isso volta em forma de cancelamento. Tipo 4 de cancelamento é quando uma marca ignora o status quo. E aqui a gente tem também, diretamente da pesquisa, um caso que fala um pouquinho sobre isso. Por último, foi a Natura. A Natura, todo mundo sabe, o episódio que teve com a Tammy Gretchen, que ela teve um bebê, né? E a Natura a homenageou como pai. Eu não tenho preconceito nenhum com pessoas, né? Cada um tem o posicionamento que ela quiser. Porém, a gente é mãe, mulher é mãe, né? Não tem essa de mulher vai ser pai. Então, assim, entre quem é pai, quem é mãe, se a Tammy Gretchen é pai ou é mãe, as pessoas tiveram muitas opiniões, elas tiveram muitos sentimentos. O fato é que a Natura deliberadamente quebrou a barreira do tradicional,
quebrou a barreira do as coisas são sempre feitas assim. Foi uma marca que abertamente questionou por que a gente não está mostrando esse tipo de pai. Porque pra gente, ele é pai. Ele é tão pai quanto qualquer outro. E ele vai sim estrelar a nossa campanha. Então, uma marca ignorar o status quo acontece... Desculpa. Uma marca ser cancelada por ignorar o status quo acontece quando ela adota um posicionamento que vai contra o tradicional e deliberadamente tira as pessoas da zona de conforto. É você se abrir, sim, à possibilidade de ser cancelado porque você acredita verdadeiramente naquilo. E você, como marca, acha que é seu papel mostrar aquilo para a sociedade. Bancar aquilo de certa forma. Então, 17% das pessoas afirma que cancelou uma empresa pela marca ter se posicionado contra os valores da família tradicional e ou da sua religião. Esse 17%, ele, claro, é a média de todas as pessoas que responderam, mas vocês já podem imaginar que, dependendo da inclinação política ou religiosa das pessoas, esse número aumenta extremamente. Então, isso, para certas marcas, ele pode representar uma certa categoria de cancelamento, que é o cancelamento bom. Cara, que bom que eu fui cancelado. Tipo por causa da Natura. Cara, gerou um barulho imenso, mas no fim, teve alta nas ações, levou justamente a conversa que a marca queria puxar para o país inteiro, para um volume muito maior do que só um anúncio publicitário teria. Então, é um cancelamento que, no fim, fez bem para a marca, porque reforça os seus valores. É um pouco do que o Magalu tem passado nos últimos dias. Quando fez aquele programa de trainee, dizendo que só ia contratar pessoas negras, é isso, você está deliberadamente tirando as pessoas do jeito tradicional das coisas serem feitas. E você ser cancelado por isso, às vezes é bom. Mas, óbvio que essas pessoas, por mais que tenham posições contrárias que a marca está disposta a discordar, elas também são consumidoras. Elas também boicotam, elas deixam de comprar. Elas podem, sim, em alguma medida, representar baixas em faturamento e representar uma queda também nas vendas da marca. Então, não é o tipo de coisa que a gente pode só celebrar. Acho que a gente tem que ficar de olho enquanto prática de cancelamento. Inclusive porque esses cancelamentos geralmente são super barulhentos. A gente fez essa pesquisa agora no mês de setembro, acho que foi poucos dias, algumas semanas só, depois desse grande caso da Natura. E foi isso, estava na cabeça de todo mundo. Quando a gente pergunta quais marcas você lembra de terem sido canceladas, a Natura disparado é que as pessoas mais lembravam. E aí aquela coisa, né, no universo das fake news, da internet, da disseminação de informação, você pensar na Natura como uma marca cancelada, às vezes tem gente que vai até a história completa da campanha, do Dia dos Pais, não sei o quê. Tem gente que fica naquela superficialidade de não dá mais para comprar lá, o que pode também não ser bom para a marca. Mas aqui a gente aprende que se posicionar é abrir mão, que é aquela coisa, cada vez mais as marcas não vão conseguir agradar todo mundo. Enquanto empresa, enquanto marca, pouco a pouco a gente vai tendo que fazer escolhas e escolher lados. E muitas vezes esses lados, esses posicionamentos que a gente tem, representam desconfortos para muita gente. Saem do tradicional, saem do que as pessoas acostumado. E a gente tem que, sim, bancar essas escolhas. A gente está abrindo mão de potenciais vendas, um potencial faturamento. Como eu falei, pessoas que podem realmente eles podem não concordar com a gente considera que elas estão erradas, mas não é porque eu acho que elas estão erradas que elas não representam faturamento para minha empresa. Então, se posicionar é sim abrir mão e pode sim ter impacto nos negócios. Então, é muito importante, quando você se posiciona, você ter clareza de que é uma escolha que você está fazendo e que vai ter consequências. E aí você tomar essa escolha deliberadamente, bancando mesmo essa polêmica até o final. Como fez muito bem a Natura e como tem feito muito bem o Magalu, aliás. E por último, marcas que são canceladas por parecerem o que elas não são. O cancelamento por parecer o que você não é acontece quando uma marca afirma algo, ou ela usa de algum argumento para marketing, ou ela se engaja em alguma causa, mas na prática as ações dela mostram o contrário. 37% das pessoas que a gente entrevistou já cancelaram uma marca porque essa marca adotou um posicionamento falso, ou seja, um posicionamento que não é sustentado pelas suas ações em geral. E aqui eu acho que é onde a gente tem mais exemplos, assim, marcas que fazem campanhas imensas
em datas específicas para falar com mulheres ou para falar com o público LGBT ou para falar, como é o exemplo aqui, em prol da causa do movimento Blackout Tuesday, desses movimentos recentes da causa negra. Só que na prática você vai olhar quantas pessoas LGBT de fato trabalham lá dentro. Quantas pessoas negras estão em posição de liderança? Quantas mulheres conseguem subir na carreira? Como que é a política de licença maternidade? Quando a gente vai um pouquinho além da publicidade, a gente já percebe que aquela marca não é o que parece. E isso cada vez mais é cancelamento na certa. Eu trouxe o exemplo do Blackout Tuesday porque ele é bem recente, bem emblemático desse ano. Não sei se vocês lembram que um monte de marca postou, todo mundo estava postando telas pretas, né, no Instagram, em prol do movimento, para mostrar que estava apoiando, para mostrar que estava junto. Milhões de marcas, influenciadores, celebridades, empresas, todo mundo se juntou de alguma forma a esse movimento nas redes sociais. Mas quando a gente vai pesquisar mesmo, esse é um dado desse ano. Em 2020, somente 4 das 500 maiores empresas norte-americanas tinham um diretor executivo negro. Eu não sei quantas dessas 500 fizeram de fato postagens nesse período do Blackout Tuesday, mas eu imagino que foi bem mais que 4. Então, o marketing vai para uma direção e a empresa parece não acompanhar. E isso cada vez mais não está dando certo. E aqui eu trouxe um exemplo, e dessa vez um exemplo positivo, de como que a gente pode assumir compromissos que a gente está de fato disposto a cumprir como empresa. Porque esse é o segredo. A empresa não precisa ser perfeita. Ela não precisa, a gente vem de décadas, assim, às vezes de séculos de desigualdade e de uma situação que não é correta. Você não precisa ter nascido uma empresa extremamente correta, mas você precisa estar disposto a mudar. E precisa estar mostrando que está mudando, e não só fazendo marketing. A Amaro fez uma coisa muito interessante. Nesse dia do Blackout Tuesday, eles fizeram um post deixando clara a desigualdade que eles tinham dentro da empresa e assumindo um compromisso público de ações que eles iam fazer internamente para começar a reverter essa situação. E aí, 100 dias depois, acho que foi semana passada ou 2 semanas atrás, eles fizeram uma prestação de contas. O que eles fizeram desde então para, de fato, estar trabalhando para reduzir essas desigualdades. Então, é muito sobre isso, assim. A dica aqui é: sorria, você está sendo observado. Ou seja, não dá mais para só fazer marketing ou só mandar uma mensagem nas redes sociais se o dia a dia da empresa, se o que está acontecendo ali o tempo inteiro não está correspondendo à mensagem politicamente correta ou simpática ou feminista que você está tentando passar. Se isso não é o dia a dia, você está sendo observado e é muito provável que você vá ser exposto. E agora, para a gente amarrar o nosso papo, que dava para ir muito longe, mas eu quero deixar no tempo certinho para a gente conseguir responder perguntas. Seja qual for a motivação, então, seja qual for o tipo de cancelamento que esteja acontecendo, que leve a pessoa a cancelar uma marca, vem a ação. E aí a gente foi investigar também como as pessoas cancelam marcas. E aí aqui tem mais algumas histórias para mostrar para vocês. E criei uma página no Face que, a princípio, conseguiu mais de 1.500 pessoas. Desde que esse episódio se teve no shopping de Brasília, a loja Renner, para mim, está descartada do meu hall de lojas para se fazer compra. Eu acabei reclamando até no site Reclame Aqui e tudo. Boicotei nas mídias sociais, nas redes, falei mal pra caramba, porque eles agiram muito errado comigo e tal. Não resolveram o problema. Resolveram sim, depois de muita reclamação. Então é isso. Aqui eu separei esses 3 exemplos porque eles falam bastante de jeitos diferentes de cancelar uma marca hoje em dia. Então, essa pessoa criou uma página só para falar mal, só para expor aquela situação, acabou falando com 1.000 e poucas pessoas. A outra pessoa tirou a marca das suas opções de compra, então não compre mais lá. E essa outra pessoa foi até o Reclame Aqui, garantiu que a sua reclamação fosse ouvida de alguma forma. Por ordem, né, de mais votados, quais são as maneiras que as pessoas mais usam para cancelar marcas? Disparado é o parar de comprar, com 80%.
Com 56%, as pessoas param de seguir nas redes sociais. Então, aqui são ações extremamente individuais. Eu não compro mais, eu não paro de seguir. E aí vem as ações mais sociais, em que você quer engajar outras pessoas naquele cancelamento com você, que é sobre comentar com os amigos, dando a sua opinião, e compartilhar stories, posts ou tweets nas suas redes sociais. Então, quando você quer que muita gente saiba daquilo. Para a gente começar a amarrar o nosso papo, o que eu acho importante colocar, assim, que o cancelamento dói. Ele dói no bolso, ele dói na imagem e ele atrapalha a comunicação. Então, é isso. É muita gente ao mesmo tempo dizendo que não vai comprar nunca mais. É muita gente ao mesmo tempo dizendo que a sua marca não tem credibilidade nenhuma. E é muita gente ao mesmo tempo te chamando em todos os canais de redes sociais. Então, às vezes, você tem um planejamento mensal, semanal, quinzenal, semestral de comunicação. Você sabe exatamente o que vai acontecer em cada momento. Se acontece um escândalo desse de cancelamento, seja causado por você mesmo ou não, porque a gente já viu que existem cancelamentos que não dá nem para controlar, aquilo atrapalha completamente a estratégia. Porque você não pode sair postando e se fazendo de doido como se tudo tivesse normal. Você tem que parar tudo e colocar todos os seus recursos para lidar com aquilo. Então, sim, existem consequências para a imagem, para a estratégia e muitas vezes até para os resultados. E dito tudo isso, eu queria muito conseguir encerrar essa palestra, assim, até foi uma conversa que a gente estava tendo bastante durante a pesquisa, enquanto a gente preparava esse material, de dar um pouco de esperança para as pessoas, sabe? De, não, olha, faça essas 3 coisas e você não vai ser cancelado. Ou siga essas dicas infalíveis para fugir do cancelamento. Mas a real é que eu acredito que talvez o destino de toda marca seja o cancelamento, em algum momento. Porque quando você se posiciona de verdade, quando você, enquanto marca, acredita em algum tipo de sociedade, em algum tipo de consumo, quando você acredita que as coisas devem ser de um jeito, e você banca aquilo, você expõe aquilo, você mostra aquilo para o mundo, talvez sim uma parcela das pessoas queira te cancelar. Talvez pessoas mais barulhentas, talvez menos barulhentas, talvez pessoas com mais razão, com menos razão, talvez um grupo pequeno, um grupo muito grande, enfim. Mas talvez, sim, nós estejamos todos fadados a sermos cancelados em algum momento. Por isso que não foi casualmente que eu chamei as dicas de hoje de manual de sobrevivência ao cancelamento. Porque o cancelamento, sim, talvez venha, e eu acredito que a melhor maneira de sobreviver a ele é ter ações que correspondem às histórias que você está contando. Então, não fazer promessas e não ter um storytelling maior do que a experiência que o seu produto está entregando. Considerar que tudo em volta da sua marca está construindo ou destruindo ela em alguma medida. Então, não subestimar a capacidade de nenhum canal ou nenhuma pessoa de causar dano para sua marca. Considerar que as pessoas querem se ver representadas, então buscar cada vez mais representar os seus consumidores, representar da melhor maneira possível a sociedade e a diversidade de consumidores que você certamente tem, sair um pouco dessa nossa bolha, sabe, de millennials, São Paulo, Vila Madalena, Pinheiros, que a gente sabe que a gente investe muito, que a gente considera muito, mas o que será que tem além aí, em termos de consumidores, para a sua marca estar em contato? Essas pessoas também querem se ver representadas. Considerar que o seu posicionamento, sim, vai desagradar muita gente, porque ele não é obrigado a agradar todo mundo. Você, como marca, como empresa, não é obrigada a agradar todo mundo. Quanto mais clareza você tem disso e mais segurança você tem nos valores que você quer passar, esses desagrados, digamos assim, talvez se tornem até coisas positivas para sua marca. E, por último, considerar que está todo mundo sendo observado e julgado o tempo inteiro. E também isso não tem a mínima tendência de diminuir. Então, com essa consciência, talvez você pense 2 ou 3 ou 4 vezes sobre como as suas ações estão hoje, como a sua empresa está hoje, antes de lançar uma grande campanha ou abraçar uma causa somente de forma publicitária. Então, era isso que eu queria deixar com vocês, para encarar os cancelamentos que certamente estão por vir. Muito obrigada pela atenção. Esses são os meus contatos. Eu peguei toda essa pesquisa que a gente fez, todos esses dados, essa palestra que vocês acabaram de assistir, eu transformei num artigo
que vai ser compartilhado na minha newsletter amanhã de manhã. Então, se você tem interesse em receber esse material e também assinar a newsletter, é só escanear o código ou entrar no site. Obrigada. Posso voltar, gente? Ótimo, Bia. Estou voltando aqui também. Pode, se quiser parar de compartilhar sua tela para a gente poder conversar um pouquinho. Bia, muito legal, e até dividindo um pouquinho, assim, do que a gente vivencia, às vezes, né, assim, com clientes que já passaram também pela história da MindMinders. Eu também venho do universo de agência, então, muitas vezes, as marcas conversavam com a gente falando assim, como que eu crio uma campanha de empoderamento feminino, como que eu crio uma campanha de diversidade, mas, assim, quero falar sobre esse assunto, mas eu não quero afastar as outras pessoas que não têm essa bandeira, assim, né, de uma forma tão forte. Então, como que eu encontro esse equilíbrio? Como que eu agrado todo mundo? E foi bem o que você falou, né, assim, chega uma hora que essas marcas, de fato, vão ter que fazer uma escolha. É isso, você vai ter que desagradar alguém. Então, a dica é, esteja desagradando as pessoas certas. Não esteja desagradando o seu consumidor, não esteja desagradando as pessoas que acreditam naquilo que você acredita. Esteja desagradando justamente o outro lado. E outra coisa que eu acho legal de comentar quando você fala isso do empoderamento, foi engraçado que eu vivi o Blackout Tuesday também dentro de uma marca, né? Então foi isso, tipo, tava todo mundo postando. Cara, o que a gente faz, o que a gente faz? A gente posta, a gente não posta, porque o seu impulso é postar. Tipo, você quer estar ali no meio do que as pessoas estão falando, você quer estar do lado certo das coisas. Mas, enquanto empresa, a gente passou o dia inteiro refletindo sobre o assunto. Então, chamou o RH, consultou quantas pessoas negras tem na empresa, onde que elas estão, chamou o time de PR, chamou o time de branding. Tipo, a gente teve conversas durante todo o dia e a gente descobriu que a gente só pode postar isso se a gente se comprometer a mudar. Isso. Então, isso foi muito legal também, porque às vezes a gente fica nessa, se for assim eu não posso postar nada. Não, talvez o postar seja um empurrão que faltava, tipo, e talvez essa seja a intenção de quem começa esses movimentos também, sabe? Que é estimular uma mudança. Então, pra gente foi isso. A gente postou, mas a gente se comprometeu com uma série de ações que já vem acontecendo dentro da empresa também. Então, não é você não fazer nada, mas é você saber o que você tá fazendo, sabe? Você fazer de uma forma mais intencional. Sim, e para não ser também uma coisa que é pontual, né, que foi ali no calor do momento, quis postar e depois isso não se converte em algo que seja mais consistente, que também traduz um pouco mais do propósito que você quer como empresa. Exatamente. Legal. Anotei um tanto de pergunta que foi aparecendo aqui, tem umas muito boas. Olha, a primeira foi da Gabriela, ela falou assim, que ela tem a impressão que o cancelamento, apesar de ser um transtorno para marcas, que ela não cancela de verdade. Então, assim, que muitas marcas, elas acabam ficando mais visíveis com esse tipo de ação, ou depois desse cancelamento e de toda a polêmica que acaba se construindo em torno disso, né? Então, qual seria o motivo? Por que será que isso acontece? E também, né, assim, será que o motivo do cancelamento interfere nesses casos? Então, eu acho que essa conversa que a gente está tendo, assim, eu acredito que toda marca vai ser cancelada em algum momento, se já não foi. Então, que você seja cancelado pelos motivos certos. É o exemplo do Magalu, agora, essa semana, que lançaram um programa de trainee somente para negros. Podia ser mais um anúncio. Que abriu um programa trainee. Quantos programas trainee você sabe que abre todo dia? Você não sabe, você não vê. Mas, cara, todo mundo parou para olhar e para discutir e para debater. Então, o assunto foi: a Magalu quer contratar negros. Cara, era exatamente isso que eles queriam. É exatamente disso que eles estão falando, sabe? Então, sim, desse lado é positivo. É isso, assim, para mim é extremamente relativo. Depende do quanto você, enquanto pessoa, enquanto valores, concorda ou discorda. Mas quando a gente está falando de marcas, acho que é meio que isso. Seja cancelado pelo motivo certo. Seja cancelado pelas pessoas certas. O que não dá é você correr o risco de ser cancelado por gente que gosta de você. Ou gente que consumiria o seu produto, sabe? Exatamente. Bom, a Bianca mandou aqui pra gente que ela vem percebendo que tem bastante cancelamento visto a posições sociais. Então, assim, por exemplo, né, o exemplo da Magalu que você deu, ou em relação a questões ambientais, e que cada vez ela tem percebido mais consumidores buscando marcas mais conscientes, que valorizam diversidade, sustentabilidade. E ela queria entender, assim, como que você tem visto esse ganho de relevância desses temas?
Nossa, eu acho que não é só um ganho de relevância, né? Eu acho que daqui a pouco vai se tornar a única opção. Tipo, de verdade, assim, para muitas marcas, o que a gente tem visto dos cancelamentos, assim, aumentando de tamanho cada vez mais e se tornando cada vez mais altos, sobre motivos, sabe? Parece que as tensões vão sempre se somando, elas nunca são isoladas uma coisa da outra. Então, você tem que estar sempre de olho e tem que estar sempre, como eu posso dizer, pronto para encarar essas coisas. Então é isso, tipo, tem coisas que só não são mais aceitáveis, ponto. Que é essa coisa da representatividade feminina dentro das organizações, a representatividade agora de pessoas negras dentro das organizações, você ser uma marca que não tá nem aí pro seu impacto ambiental. Eu ia dizer que é uma coisa muito anos 90, é tipo assim, não existe mais hoje em dia. Então tem coisas... É engraçado que assim, eu acho que de todas as... Foi uma coisa que eu percebi, inclusive, com essa pesquisa. Em relação a toda a questão, vai ter sempre alguém para reclamar. Porque a gente pode aqui estar tendo essa conversa de, olha, você tem que ser uma marca que investe em representatividade. Mas, cara, a Natura apanhou um horror, tipo, e apanhou de muita gente. E não é gente que tá ali, tipo, ai, não, vou cancelar por cancelar. Não, são pessoas convictas naquilo, tipo, são pessoas convictas de que uma pessoa que é mulher, inclusive nem a reconhecem como homem, inclusive, acho que até eu usei o pronome errado, gente, vocês me desculpem, é Otami, ele é um homem, ele é pai, tipo, esse é o jeito que ele se assume, a marca bancou isso com ele. Assim, eu tenho certeza que vai ter muita análise de negócio por aí, dizendo que não é uma boa estratégia, que é, cara, por que você só não fala nada? Então você fica ali, em cima do muro e tal. Eu, pessoalmente, acredito, e eu acho que talvez seja... A gente está num grupo de pessoas que acredita que não, que você tem sim que se posicionar e cada vez mais você vai ter que se posicionar. Porque vão ter coisas... Tem esse grupinho das coisas que não são mais aceitáveis e talvez ele só aumente. Ele não vai diminuir mais, entendeu? Não vai ter, ai, não, isso aqui... sei lá, tipo, uns anos atrás, a gente precisava ter 50% de mulheres. Aí agora a gente nem precisa mais, agora pode ter homem, tudo de novo. Tipo, não vai mais voltar para trás, sabe? Então a tendência é que a lista só aumente, a lista não diminua. Uhum. Bom, e aí surgiram alguns comentários aqui, algumas perguntas relacionadas ao que as marcas deveriam fazer depois, né? Então, sim, ou acabei indo para um caminho, uma campanha foi errado, ou então sim, né, levantei uma bandeira que é o que eu acredito, mas isso não foi bem recebido pelo público, e aí, né, assim, como que eu me comporto a partir de agora? Porque até o exemplo que trouxeram aqui no chat é que às vezes as marcas vêm a público com aquela mensagem super de RP, assim, né, formal, que às vezes é muito pior do que se elas não tivessem falado nada. Quer dizer, também não sei, né, ficar calado também não é uma opção nessas horas, mas também esse caminho da mensagem muito quadrada e ela tentando se eximir ali de qualquer falha, acaba sendo às vezes mais grave. Eu acho que tem duas coisas, assim, de dois cases que me vieram na cabeça agora. O primeiro foi o da Salve. Eu não sei se vocês acompanharam como aconteceu, mas é aquilo que eu comentei. A Salve foi uma marca que nasceu da Julia Petit. A Julia Petit, essa blogueira, influenciadora, escritora, ela sempre foi a cara por trás da marca. E ela foi a primeira pessoa a assumir a liderança da crise. Então, teve muito isso, assim, ela pessoalmente fazendo stories, ela pessoalmente respondendo comentário, ela, enquanto dona, assumindo a frente de que, cara, a gente errou, não é aceitável você ter esse produto fazendo mal para sua pele, você vai me devolver, eu vou te reembolsar. Tipo, eu acho que você tem que ter uma postura extremamente proativa frente à crise. Se você tiver um porta-voz, botar esse porta-voz, tudo que você puder fazer para aliviar o lado do consumidor naquele momento é bom você fazer, seja devolver produto, devolver dinheiro, reembolsar, enfim, que tiver seu alcance, eu acho que tem que ser feito. Então, isso é uma coisa. Mas existe uma segunda coisa também, que a gente sabe que o cancelamento, ele não dura para sempre. Então, é engraçado eu estar falando um monte sobre cancelamento, de repente eu tô falando aqui para vocês, não, vai passar. Mas no fim, a gente sabe que vai passar. Só que você não pode repetir ele de jeito nenhum. Para mim, é muito o caso da Skol. A Skol teve aquele caso seríssimo, acho que foi até a estreia dos grandes cancelamentos no Brasil, que foi aquele caso do carnaval, dos adesivos e tal. Cara, a Skol, daquele carnaval em diante, ela fez campanha atrás de campanha, exaltando artistas mulheres, exaltando a força das mulheres, apoiando mulheres nessa coisa do não é não. Então, assim,
a escola se repaginou completamente desde aquele cancelamento. Assim, confesso que eu nem consigo me lembrar o que eles fizeram naquela semana específico. Mas, cara, desde então, eles se reinventaram muito. Então, tem muito isso de você mudar suas ações e mudar mesmo. Tipo, mostra para as pessoas que você mudou, sabe? Uhum. Sim, é isso, né? De forma consistente para mostrar que, sim, não vou repetir esse erro. Bom, e aí uma última perguntinha aqui, que a gente já está no limite do tempo. O pessoal aqui no chat estava falando um pouquinho também sobre o cancelamento permear um discurso que é de ódio, né? Muitas vezes. Então, as pessoas vêm à tona para, de fato, de alguma forma, conseguir falar ou que elas não concordam e de um jeito sempre muito agressivo. Então, será que é possível lidar com isso de uma forma um pouco mais compassiva e mais humanizada? Você diz, a gente, enquanto cancelados, lidar com... Cara... Eu acho que é uma reflexão para os dois lados, na verdade, né? Assim, a pergunta era ampla, mas eu acho que, assim, tem um lado nosso como consumidor, né? Assim, de como que a gente vai a público falar que a gente não concorda com uma coisa ou que a gente não acha que aquele é o melhor caminho. E tem a forma também da marca se posicionar, né? Assim, e de trazer uma resposta de volta para o consumidor. Sim. Que, assim, é muito difícil você julgar, sabe? Eu fico pensando... Porque, às vezes, tem questões pelas quais, especialmente quando é pessoa, tá? Vamos descer um pouco a discussão, a gente não tá só falando de marca. Especialmente quando é pessoa. Tem muita gente que comete erros e que é esculachada antes mesmo de ter a chance de reconhecer aquele erro e de mostrar que mudou. E, cara, você tá falando com outra pessoa, tipo, você tá, às vezes, destruindo a vida de uma pessoa, e pra quê? Pra provar seu ponto? Tipo, pra mostrar que você tá certo? Sabe? Então, eu acho que esse lado existe, e existe muito, mas, por outro lado, também existem erros que são, tipo assim, que são erros, que são falhas de caráter, às vezes, sabe? Que são erros realmente condenáveis. Às vezes são até crimes. Quando a gente fala em racismo, por exemplo, não tem que ficar de, ai, nossa, coitadinho, não sei o quê. Cara, as pessoas às vezes estão corretas, elas estão no seu lugar de fala, elas estão no seu poder de expressão, de dizer isso tá errado, isso é crime, você não pode falar isso. Então, eu acho que é uma discussão extremamente sensível, assim. Por isso, até que nesse estudo e nesse material que eu acabei de apresentar para vocês, a gente quis se manter o máximo possível nesse lado corporativo. Então, nessa relação empresa-pessoas. Porque quando a gente vai para a relação pessoas-pessoas, aí ganha toda uma nova gama de complexidade, assim, que é isso, depende muito da sua visão de mundo, depende do que você acredita, depende de quem você é, de onde você nasceu, da cor da sua pele, da sua orientação sexual, depende de tudo. Não dá pra gente dizer, não combata ódio com ódio, seja bonzinho com amiguinho. Cara, não sei, sabe? Tipo, honestamente, não sei. Eu acho que esse assunto vai para camadas da personalidade mesmo das pessoas e de como as pessoas se comportam, que são muito complexas. É isso. Eu acho que, assim, tem coisas que são opiniões e são crenças e outras coisas são crime, né? Assim, isso não está aberto para o debate, né? Então, de fato, e aí eu acho que o que a gente fica triste é de ver que, às vezes, essas coisas que são tão graves, as pessoas acabam deixando passar, enquanto outras, que, na verdade, a gente devia abrir espaço para o diálogo, entender um pouquinho mais a visão do outro, é o que a gente carrega e fica lembrando o tempo inteiro, né? Então, a gente tem pesos e medidas diferentes aí. Não, é isso. E às vezes, assim, a gente colocar nesse balaio do cancelamento uma marca que estava praticando trabalho escravo, que, cara, comprovado que a marca estava praticando trabalho escravo, tipo, não é muito difícil jogar no Google e achar umas 5 marcas que já foi comprovado que tinham trabalho escravo. Então, aí, ó, ganha dinheiro, loja aberta, tudo certo. E aí você pega uma marca que faz um posicionamento que, coitada, tipo, sei lá, ingênua, ou achou que ia colar e não colou e tal, e aquela marca é 10 vezes mais cancelada que essas outras marcas. Aí você começa a julgar também os pesos e as medidas, né, e as ações e as reações, mas como eu te falei, quando a gente fala de sociedade, daí isso vai virar um papo, assim, quanto tempo a gente tem aqui, sabe, vai virar um papo muito... Aí já é outra palestra, pro próximo Next. Não, mas esse tema realmente, assim, ele é muito interessante e ele é muito relevante, não dá pra gente simplesmente pular esse tipo de conversa, tem que se informar cada vez mais. Sim.
Bia, muito obrigada, queria te agradecer, foi incrível, o nosso tempo já está estourado, agora Não, imagina, tá? A gente foi aqui conversando e é isso mesmo. O objetivo do Next é para isso, né? Assim, é que a gente consiga de fato ter essa troca. Então foi incrível. E eu conseguiria ficar aqui batendo papo com você muito mais tempo, mas agora às 18 horas a gente tem uma palestra do Diego, que é head de SEMAI da Nestlé. Ele vai contar um pouquinho para a gente como que foi a experiência deles de construir um laboratório de monitoramento contínuo do consumidor. Então convido todo mundo a assistir a palestra dele às 18 horas, mas até lá a gente ainda tem mais uns minutinhos com a Bia, ela vai para Sessions agora, por lá vocês vão conseguir abrir a câmera, conversar diretamente com ela, para continuar um pouquinho desse papo sobre a cultura do cancelamento. Combinado? Bia, obrigada. Imagina, Dani, obrigada a vocês, foi um prazer. Obrigada. Obrigada, todo mundo lá para Sessions então, e até daqui a pouco.